O Volkswagen Passat B6 atrai pela combinação de preço, tecnologia e relativo frescor. Mas o modelo acabou por ser transitório e as novas tecnologias não foram totalmente testadas. Portanto, o VW Passat B6 possui muitos componentes aos quais você deve prestar atenção especial na hora de comprar um exemplar usado. Ser muito confiante pode custar caro. Ao mesmo tempo, o modelo apresenta vantagens suficientes para considerá-lo uma opção de compra. Continue lendo para descobrir onde procurar e o que escolher. Além das carrocerias padrão, do sedã e da perua, o Passat B6 também teve uma modificação especial, um coupé de 4 portas Passat CC. Esta versão é radicalmente diferente na aparência e mais bem equipada, embora tecnicamente seja o mesmo B6. A carroceria é galvanizada, mas a pintura é fraca. Os arcos traseiros, a parte inferior das portas dianteiras e as áreas lascadas estão corroendo ativamente. Especialmente se a corrosão não for eliminada na fase inicial. Verifique as portas traseiras na área das vedações de borracha. Se você não lavar o carro por muito tempo, a sujeira acumulada nesses locais limpará completamente a pintura. Conhecendo essas fraquezas, é melhor cobrir as áreas problemáticas com uma película blindada especial. Será muito mais barato do que reparos corporais. Motores a gasolina. A Volkswagen nunca economizou na variedade de motores e suas modificações. Destes, apenas 2 são antigos e testados pelo tempo, os restantes são progressistas e têm os seus próprios problemas. Alguns são bastante inofensivos, mas também existem, Deus não permita que quebrem. Vamos começar em ordem. 1,6 MPI, BSE. BSF 102 cavalos vapor. Um motor simples e confiável de 8 válvulas com injeção distribuída, que não é frequentemente encontrado no Passat B6. O contrapeso à confiabilidade é o baixo consumo de energia. Se esse fato não o incomoda, um Passat com esse motor o ajudará a economizar dinheiro em reparos e combustível. Embora não se deva contar com consumo inferior a 10 litros na cidade. Houve também algumas fraquezas. Um deles é a vibração. Pode haver 2 fontes. 1. Firmware de fábrica pode ser tratado aumentando a velocidade de marcha lenta piscando a unidade de controle. 2. Trinca no coletor de admissão e funcionamento instável, movimento triplo, por vazamento de ar, somente substituí-lo por um novo ajudará. Depois de uma corrida de 200.000 km, pode despertar um apetite oleoso. Na maioria das vezes, a substituição dos retentores e anéis do pistão ajuda. Com boa manutenção, o potencial de um motor BSE pode atingir 400 a 500.000 km sem grandes reparos. A versão BSF tem uma taxa de compressão reduzida para 10,3, BSE 10,5, e atende aos padrões ambientais inferiores Euro 2 ou 3, BSE, Euro 4, após 2008 Euro 5. Com esses motores, os carros eram enviados para mercados em desenvolvimento com combustível de baixa qualidade e baixos padrões ambientais. A transmissão de distribuição em ambas as versões é acionada por correia. 1,6 FSI, BLF 115 cavalos vapor. Motor mais potente com injeção direta. Há mais problemas com isso do que com o MPI. O motor é projetado para gasolina 98 e o combustível de baixa qualidade geralmente causa um erro, check engine, com diminuição da tração e aumento do consumo. Com injeção direta e gasolina de alta qualidade, você pode atingir 8 litros por 100. Mas também há uma desvantagem. Apenas o ar passa pelas válvulas de admissão e a cabeça do bloco é ainda mais resfriada. O resultado são graves depósitos de carbono nas válvulas, o que leva a uma queda na potência e operação instável. O trabalho de limpeza é caro. A corrente de distribuição e seu tensor estão em risco. Este último pode falhar e, em combinação com o estiramento da corrente, provocará uma revisão dispendiosa. A substituição do kit de cronometragem custará cerca de $300, incluindo peças de reposição. Para eliminar as consequências, você terá que adicionar outro zero ao custo. BLF foi descontinuado após 2008. Se você procura um Passat B6 com motor 1,6 litros, a versão MPI será uma escolha mais razoável, apesar de menor potência e maior consumo. 1,4 TSI, caixa 122 cavalos vapor, CDGA 150 cavalos vapor. Menor em volume, mas não em potência. Quase repete todas as deficiências do motor anterior com injeção direta. Distingue-se pela presença de uma turbina. É como um sinal de menos, uma peça sobressalente adicional que é sensível à qualidade do óleo do motor. Portanto, é uma vantagem, potência adicional com possibilidade de ajuste de chip. É muito fácil chipar até 150 cavalos vapor sem comprometer o recurso.
Todos os motores Passat de sexta geração com injeção direta são projetados para gasolina com índice de octanas de 98. Portanto, problemas com fuligem, bomba de combustível e bobinas de ignição são bastante lógicos em nossa área. Há uma modificação bastante rara do 1,4 TSI CDGA com o prefixo EcoFuel. O motor está adaptado para funcionar com metano. Nesses carros, o tanque de combustível é reduzido para 31 litros e são instalados cilindros de gás adicionais de 21 metros cúbicos. O motor difere não apenas no tipo de combustível. Para que o sistema de pistão suportasse o alto número de octanas do gás GNV 110, foram instalados pistões forjados. A turbina também foi instalada com um KKKKK03 mais potente e complementado com um compressor mecânico e Eton TVS. Graças à sobrealimentação dupla e ao firmware diferente da ECU de fábrica, a potência aumentou para 150 cavalos-vapor. Uma boa opção de compra se houver postos de metano na sua região. 1,8 TSI, CDA-B 152 cavalos-vapor, BZB, CDA-A 160 cavalos-vapor. Quase 40% dos VW Passat B6 com este motor são vendidos, 766 carros em 2045 anúncios. Este motor é completamente diferente daquele instalado na geração anterior B5. Uma unidade completamente nova da série é a 888. Nem todas as inovações foram benéficas. A primeira geração, designada BZB, foi produzida de 2007 a 2010. Além dos problemas tradicionais, com a corrente mencionados acima, a velocidade pode flutuar devido à coqueificação das válvulas ou válvulas de turbulência defeituosas no coletor. A partir de 2008, o Passat B6 passou a ser equipado em paralelo com o modernizado 1,8 TSI de segunda geração. A lista de mudanças inclui novos pistões, que se tornaram o motivo do exorbitante apetite por petróleo. Os anéis finos do pistão raspador de óleo e os pequenos orifícios de drenagem rapidamente ficam coqueados e o consumo de óleo aumenta rapidamente à medida que ficam sujos. O problema foi resolvido apenas no final de 2011, mas já é a era do Passat B7. Para minimizar a possibilidade de uma doença do óleo, não se pode economizar na qualidade do óleo do motor e fazer a manutenção 2 vezes mais que a necessária. Alguns proprietários instalaram pistões da primeira geração de motores BZB. Diferença nas designações das letras. CDA a 160 cavalos-vapor e 5 euros. CDA-B difere no firmware, rebaixado para Euro 4, 152 cavalos-vapor. Se houver queima de óleo, não se apresse em trocar os pistões, outro motivo pode ser o separador de óleo. 2,0 FSI, BVY, BVZ 150 cavalos-vapor. Motor atmosférico a gasolina com acionamento por correia dentada. Esta última deve ser substituída a cada 90.000 km, mas é melhor se proteger de válvulas tortas e reduzir o período em 10 a 20.000 km. Nos primeiros anos houve um problema de partida a frio, mas depois de 2007 ele foi eliminado com a ajuda de um novo firmware para a unidade de controle do motor. Também pode haver um problema com as velas, substituí-las ajuda. O motor de 2 litros com índice BVY é projetado para gasolina 98 octanas e está em conformidade com as normas Euro 4. O uso de combustível e óleo de baixa qualidade provoca a formação de depósitos de carbono nas válvulas e a formação de anéis de pistão. Sintomas: operação instável e alto desperdício de óleo do motor. O 2,0 FSI com a designação BVZ foi desenvolvido para o mercado latino-americano, portanto é adaptado aos padrões de gasolina Euro 2,95. Difere não apenas no software. A ausência de válvula EGR para recirculação de gás. Sem catalisador, estão instaladas velas de ignição de um tipo diferente. 2 sondas lambda em vez de 4. Imediatamente após a compra de um carro, é extremamente importante verificar o estado, sendo melhor substituir o empurrador da bomba injetora. É barato, $20,25, e as consequências de uma substituição prematura custarão US $400 500. Esta unidade é uma falha de design nos motores Passat B6 de 2 litros. Se falhar, danifica a árvore de cames e desativa a bomba injetora de combustível. A vida útil do empurrador gira em torno de 60 a 120.000 km, dependendo da qualidade e pontualidade do serviço. Para sua tranquilidade, é melhor trocar a peça sempre que substituir a correia dentada de forma contínua. 2,0 TFSI, AXX, BWA, BPY 200 cavalos-vapor. À primeira vista, este motor difere do anterior apenas pela presença de uma turbina. Mas há muito mais diferenças.
Bloco de cilindros em ferro fundido, em vez de alumínio. Virabrequins e pistões diferentes. Novo cabeçote de 16 válvulas. Outras árvores de cames e válvulas. Este é praticamente um motor diferente, mas os problemas permanecem os mesmos. Queimadura de óleo devido a depósitos de carbono ou válvula de ventilação do cárter com defeito. Diesel, devido ao estiramento da corrente da árvore de cames, impulsor da bomba injetora não confiável e perda de potência devido à válvula de derivação da turbina N249. A designação BPY é um sinal do Passat vindo dos Estados Unidos. Esses motores atendem aos padrões ambientais americanos ULEV2. 2,0 TSI, CAUB, CCTA 200 cavalos-vapor. Substituiu o TFSI em 2008. Estruturalmente baseado no motor 1,8 TSI de primeira geração, BZB. Repete todos os problemas de seu progenitor, estiramento da corrente e tendência à coqueificação. As abas giratórias do coletor de admissão, que falham devido a depósitos de carbono, podem causar problemas. Tradicionalmente, existe uma versão americana do motor com índice CCTA 3,2 FSI, AXZ 250 cavalos-vapor, e 3,6 FSI, BLV 280 cavalos-vapor, BWS 300 cavalos-vapor. Passemos à artilharia pesada, grande, poderoso e confiável. Todos os cestos Passats com motores VR6 foram equipados com tração integral 4-mocha. Eles são baseados em uma série de motores EA390. Esta é uma mistura de motores V-twin e em linha. Bloco de ferro fundido com o menor ângulo de curvatura possível e cilindros escalonados. A versão mais poderosa do R36, código BWS, é quase impossível de encontrar à venda. Mesmo os motores de 3,2 litros são raros, apenas 0,5% de todas as ofertas, 10 em 2045. Entre os problemas potenciais, as vedações do virabrequim podem vazar e o fluido pode se acumular no sistema de escapamento. Esta última característica é típica da estação fria, ao dirigir em baixas velocidades. O carro para de dar partida e para dirigir é necessário descongelar o carro e escoar a água do escapamento. No inverno, antes de estacionar, é melhor ligar o aquecimento para evaporar a condensação. Proprietários radicais até fazem pequenos furos no sistema de escapamento. Motores a diesel. As vendas do Passat B6 com unidades diesel são ligeiramente superiores a 20%, 437 em 2045 anúncios. Cerca de 15% deles são 1,9 TDI antigos e testados pelo tempo, 62 de 437, o restante é 2,0 TDI. Mas com este último, como sempre com a VW, nem tudo é tão simples, são várias modificações com características próprias. 1,9 TDI, BKC, BXE, BLS 105 cavalos-vapor. Este motor tem uma aura de confiabilidade, mas muitas vezes há um problema nisso. Alguns compradores de reposição não consideram necessário fazer diagnósticos básicos antes de comprar. Eles acreditam que o motor foi testado pelo tempo e não pode quebrar. Sim, o recurso 1,9 TDI é de mais de 400 mil km sem intervenção, mas para que isso se torne realidade é necessário atender a requisitos básicos. Manutenção regular a cada 10 mil km. Óleo de motor de alta qualidade. Se não for original, então um bom análogo com especificação VW 504-507 avos. Substituição oportuna de bombas injetoras. Se você apertar, o assento se solta e o combustível entra no óleo. Como resultado, o carro não pega bem e o nível do óleo está acima do normal. Não se esqueça do banal cálculo de quilometragem. Novos injetores são caros, US $800 cada, mas se você tiver a sorte de encontrar um técnico inteligente, uma raridade, eles podem ser consertados. Os cames da árvore de cames estão em risco, pois desgastam-se na maioria das vezes devido ao óleo do motor de baixa qualidade. Deve ser substituído juntamente com compensadores hidráulicos. 1,6 TDI, CAIC 105 cavalos-vapor. Este motor substituiu, antigo, 1,9 TDI PD em 2009. A única coisa que eles têm em comum é o número de cavalos 105. Caso contrário, é um motor diferente, baseado na série EA 189 de 2 litros. O sistema de combustível Common Rail com injetores piezoelétricos provou ser excelente, exceto pelo custo dos próprios injetores. Em geral, foi um substituto digno. O motor é confiável, com manutenção normal dura mais de 350 mil km sem intervenção. É melhor trocar a correia dentada um pouco antes do cronograma recomendado de 120 mil km.
A desvantagem é o poder. Para um Passat pesando quase 1,5 toneladas, esse motor é bastante fraco. 2,0 TDI, AZV, BMA 136 cavalos-vapor, BMP, BKP 140 cavalos-vapor, BMR 170 cavalos-vapor. Essencialmente o mesmo 1,9 TDI, apenas com uma cabeça de cilindro diferente com 16 válvulas e 2 árvores de cames. A exceção são os motores com índice BMA e BMP, eles possuem cabeçote de 8 válvulas. O sistema de combustível ficou com injetores de bomba. Com a idade, podem surgir dúvidas em relação à turbina. Devido a uma violação da geometria, ocorre exagero e a tração desaparece. Opções de reparo ou substituição são possíveis por um preço razoável. Um problema mais sério surge na forma de desgaste no hexágono de acionamento da bomba de óleo. 2,0 TDI, CBAB 140 cavalos-vapor, CBAC 143 cavalos-vapor, CBBB 170 cavalos-vapor. Estes motores diesel de 2 litros substituíram os descritos acima em 2008. A principal inovação é a transição dos injetores de bomba para o sistema de combustível Common Rail da Bosch com injetores piezoelétricos. Os motores tiveram muito sucesso, com uma vida útil de mais de 400.000 km. O motor com a designação CBAC difere do CBAB apenas no firmware. A modificação mais poderosa do CBBB possui uma grande turbina Borg-Warner BV43, injetores eletromagnéticos, uma ECU diferente e nenhuma aba de turbulência no coletor de admissão. Estes últimos estão disponíveis em versões de 140 a 143 avos cavalos de potência da unidade diesel de nova geração e podem travar com o tempo. Transmissão. As caixas de câmbio instaladas no Passat B6 eram diferentes, mas a mais temida era a notória DSG. A caixa de câmbio robótica automática com 2 embreagens tinha características marcantes em termos de velocidade de mudança, mas na verdade acabou sendo muito crua. Há pelo menos 5 anos, o fabricante vem eliminando ombreiras e substituindo caixas em garantia. A transmissão automática DSG DQ200 com embreagem seca mais problemática foi instalada em Passats com motores a gasolina mais novos com menos de 1,8 litros inclusive. O restante foi equipado com um DQ250 mais durável com embreagem úmida ou uma automática hidromecânica japonesa, clássica, TF60SN Daishin. Graças a muitas avarias, os técnicos já são bons a diagnosticar e reparar caixas DSG. Peças melhoradas foram lançadas e a maioria das caixas já foram reparadas. Portanto, ao escolher um VW B6 usado com DSG, você deve antes de tudo prestar atenção aos diagnósticos de alta qualidade e aos documentos de serviço confirmados. Porque mesmo as peças sobressalentes reforçadas não funcionarão por muito tempo sem trocar o óleo e sob condições operacionais severas. Principais sintomas de um DSG com defeito. Aceleração brusca. Ao conduzir a baixas velocidades ocorrem choques. Estalidos ou ruídos durante a aceleração, especialmente perceptíveis em engarrafamentos. Passagem abrupta da terceira para a quarta marcha. Em qualquer caso, os reparos serão caros e o risco de sua ocorrência é alto. Algumas pessoas pensam que uma máquina TF60SN, normal, garante uma operação sem problemas. Sim, a sua vida útil é muitas vezes superior, mas sujeita a uma manutenção regulamentada com óleo de elevada qualidade e um regime de condução suave. Portanto, a principal conclusão é que não se pode comprar um VW Passat B6 sem um diagnóstico completo da transmissão automática. Existem transmissões manuais para 5 e 6 velocidades. Condená-los é muito mais difícil, mas existem peças relacionadas na forma de volante e embreagem. O recurso deste último é reduzido várias vezes como resultado da exploração incendiária. As vedações podem vazar após 100.000 km. Um volante bimassa é 2 vezes mais caro e é instalado em quase todos os motores diesel. Suspensão. Em comparação com a geração anterior B5, a suspensão dianteira foi simplificada. Em vez de um multilink, um suporte MACPR regular foi instalado. E na traseira, ao contrário, a viga semi-independente foi substituída por uma suspensão multilink. Tendo como pano de fundo possíveis problemas com motores e DSG, o chassi não deve incomodá-lo em nada. Nos primeiros anos de produção, houve problemas com a durabilidade dos blocos silenciosos dos braços de controle inferiores dianteiros. Eles falharam após 30 a 40.000 km. Em 2008 foram substituídos por reforçados. No mercado secundário, o recurso depende de peças de reposição previamente instaladas.
No original, a suspensão dianteira é capaz de suportar 100.000 km, a traseira 200.000, se antes da venda o chassi foi atualizado, com bola chinesa e blocos silenciosos, então será suficiente para 10 a 30.000 km. A tração integral 4-marcha é muito rara, mas não causará nenhum problema adicional. O acoplamento Holdex é muito confiável e funciona perfeitamente se você não esquecer de trocar o óleo a cada 60.000 km. Freios, direção e parte elétrica. Esses componentes podem apresentar problemas mais elétricos do que mecânicos. Uma mensagem de falha na coluna de direção no painel significa que a unidade de travamento ELV falhou. Se você tiver coragem, um ferro de soldar e fumar, metade da internet, poderá consertar sozinho. O serviço cobrará até $500 por esses reparos, e os funcionários substituirão todo o conjunto da coluna de direção. O freio de mão eletrônico do Passat B6 também apresenta falha na parte eletrónica. Um botão liga-desliga interno barato, a partir de $5, ou acionamentos elétricos em pinças, a partir de $30 cada, podem falhar. Potencialmente pode haver problemas com a cremalheira da direção. A probabilidade depende muito da geração do Reiki. Havia pelo menos 3 deles. Nos primeiros anos de produção, muitas vezes surgiam casos de garantia devido a fortes batidas no volante após 40 a 50.000 km. Portanto, foi constantemente melhorado. Por esta razão, a reparação de racks é bem dominada mesmo em condições de garagem. Se você chegou à seção final de um artigo tão extenso, poderá ganhar uma medalha. E você aguenta qualquer Passat. Sério, escolher um Volkswagen Passat B6 é difícil. Existem muitas ofertas no mercado secundário e nem todas estão em boas condições. Como a máquina é tecnicamente complexa e às vezes caprichosa, ela exige dinheiro para uma manutenção decente. Nem todos os proprietários percebem isso. Por outro lado, o Passat B6 proporciona conforto de classe executiva e o prazer de dirigir um carro de qualidade a um preço inicial adequado. A opção mais segura é com motor 1.6 litros e câmbio manual, mas também é a mais chata, com pacote despojado. Mas os motores diesel podem fornecer uma dinâmica decente sem comprometer a confiabilidade. Comprar um Passat de sexta geração usado é um caso em que você não pode economizar dinheiro em diagnósticos de qualidade. Em primeiro lugar, verifique o motor e a transmissão automática. Uma cópia bem escolhida permitirá que você sinta a qualidade da indústria automobilística alemã sem se distrair com pequenas coisas irritantes.